Da Tribuna, o deputado Marcel Van Hatten expôs como o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, escancararam o cenário de perseguição política vigente no Brasil ao reagirem às declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que decidiu se licenciar do cargo e ficar nos Estados Unidos para contribuir na luta contra a tirania. Van Hatten descreveu a situação. O Brasil foi surpreendido hoje com a notícia de que o deputado Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, não retornar para o nosso país e dar sua cadeira de deputado federal temporariamente para o seu suplente ocupar. Foi surpreendido porque é um fato realmente notório. O deputado federal, que já foi o mais votado do Brasil, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora optar pelo exílio. É um autoexílio, sim, mas, ao mesmo tempo, um exílio provocado por uma perseguição política implacável com a oposição, implacável com Bolsonaro, implacável com quem se manifesta contra esse desgoverno, uma perseguição política que se comprovou, inclusive, na esteira de sua decisão. O deputado explicou que, logo após o anúncio, o procurador-geral decidiu finalmente se manifestar com atraso sobre o pedido da extrema-esquerda e o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão poucos minutos após receber a manifestação do PGR. Van Hatten disse: as decisões do Procurador-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer, confirmam a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo, de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Van Hatten prosseguiu. Mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim que Eduardo Bolsonaro está sob o risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, pois ele muda de ideia o tempo todo e, inclusive, corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta: Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, como o deputado Cabo Gilberto, já está sendo perseguido por manifestações feitas aqui na tribuna. O deputado afirmou: analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem neste caso, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e essa ditadura que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil, do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo de Lula e do PT. Vejo que o ministro Alexandre de Moraes encontra-se ainda mais enfraquecido. E Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, assim como nós quando vamos para lá em missão oficial, terá a oportunidade de seguir fazendo aquilo que está fazendo, denunciar o Brasil lá fora e denunciar, inclusive, a hipocrisia da esquerda, que tantas vezes foi lá para o exterior defender um ladrão, dizendo que ele não tinha cometido crime nenhum, todos eles comprovados pelo judiciário. E agora, depois de tantos anos denegrindo inclusive a imagem do judiciário e do povo brasileiro lá fora, a esquerda, por meio de deputados federais, como os deputados Rogério Correia e Lindbergh Farias, decidiu caçar o passaporte de um colega. Isso é um absurdo. Isso agora está exposto ao Brasil e ao mundo. Portanto, solidariedade ao deputado Eduardo Bolsonaro e a todos os perseguidos políticos do Brasil. Que nós possamos virar logo essa página lamentável da nossa história. Ao divulgar o vídeo com sua fala, o deputado acrescentou: decisão de Moraes confirma: Eduardo Bolsonaro é perseguido político no Brasil. O que está ocorrendo com Eduardo Bolsonaro é inimaginável para a democracia brasileira, ou, neste caso, a falta dela. A perseguição é tão escrachada que, logo após o anúncio feito por Eduardo Bolsonaro de que se exilava nos Estados Unidos, tanto o PGR Paulo Gonet quanto o ministro Alexandre de Moraes decidiram liberar o uso de seu passaporte depois de semanas de enrolação. Só demonstraram, assim, que a decisão era política, não jurídica, e que a demora em decidir
era puro instrumento de chantagem covarde a um parlamentar que seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. A jogada ensaiada de Gonet e Moraes demonstra o receio que tem da repercussão negativa no exterior. E mais do que isso, a canetada de Moraes é a confirmação de que há sim perseguição política a Eduardo Bolsonaro e de que ele corre risco sério de ser preso se retornar ao Brasil. Não adianta mais tentar esconder o que o mundo já sabe. Vivemos em uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil, em conjunto com o PT de Lula e dos deputados que denunciaram Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha para o parlamento e para o Brasil a situação em que hoje vivemos, mas meu compromisso é seguir combatendo os abusos até vencermos. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Marcel Van Hatten, o Rio Grande do Sul e o Brasil querem lhe ouvir. Senhor presidente, o Brasil foi, eu acho que é 5 minutos o tempo do novo, não é? É 5, né? Senhor presidente, caros colegas parlamentares, o Brasil foi surpreendido hoje com a notícia de que Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, não retornar para o nosso país e dar a sua cadeira de deputado federal temporariamente para seu suplente ocupá-lo. Foi surpreendido porque é um fato realmente notório. O deputado federal já foi mais votado do Brasil, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora opta pelo exílio. Autoexílio. Sim, mas ao mesmo tempo um exílio provocado por uma perseguição política implacável com a oposição. Implacável com Bolsonaro, implacável com quem se manifesta contra este desgoverno. Uma perseguição política que se comprovou inclusive na esteira da sua decisão. Pois vejam bem, Eduardo Bolsonaro diz que não voltaria para o Brasil porque talvez teria seu passaporte cassado na chegada e, quem sabe, poderia inclusive vir a ser preso, como já aconteceu com o deputado federal e está acontecendo com muitos outros brasileiros que estão injustamente no cárcere no Brasil e são perseguidos. Pois bem, porque se comprovou que a perseguição política ocorre? Porque poucas horas depois do seu anúncio, o Procurador-Geral da República dá uma canetada dizendo que não deveria ser cassado o passaporte Alexandre de Moraes, até para não passar por essa verdadeira humilhação internacional por mais tempo, decidiu também assinar embaixo, desta vez sim, da decisão do Procurador-Geral da República e dizer que não seria cassado, de forma irretratável, diz ainda na sua decisão, o passaporte de Eduardo Bolsonaro. A decisão do Procurador-Geral da República e do Ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer,
confirmam a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Aliás, senhor presidente, mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim de que Eduardo Bolsonaro está sob risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, ele muda de ideia o tempo todo, e inclusive corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta: Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, já está sendo perseguido, deputado Cabo Gilberto também, por manifestações feitas aqui na tribuna. E agradeço a solidariedade que recebi de vários parlamentares, inclusive da esquerda. Não muitos, mas alguns se manifestaram, não a meu favor, mas a favor desta tribuna e da Constituição. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora dentro da Polícia Federal. Querem exonerá-lo por uma manifestação legítima feita da tribuna. Posso discordar dos termos utilizados, como discordo dos termos utilizados de muitos parlamentares à direita ou à esquerda, como muitos discordam daquilo que eu falo aqui na tribuna. Não tem problema, mas essa tribuna aqui tem de ser livre para nos manifestarmos, assim diz o artigo 53. Portanto, senhor presidente, que vergonha internacional pela qual o Brasil passa nesse momento. E confesso que de manhã, deputada Carol de Tone, estávamos juntos lá no Colégio de Líderes quando soubemos da notícia, muitas dúvidas foram suscitadas na minha cabeça sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decisão difícil. Segundo, porque tem implicações políticas para ele. E terceiro, porque tem implicações políticas para toda a oposição e para o nosso Brasil. Mas também quero aqui dizer, senhor presidente, que analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e essa ditadura que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil, do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo de Lula e do PT. Eu peço um minuto só para concluir, senhor presidente, se Vossa Excelência puder ser tão tolerante comigo, agradeço. Eu, por isso, senhor presidente, vejo que Alexandre de Moraes encontra-se ainda mais enfraquecido. E Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, assim como nós, quando vamos em missão oficial, terá a oportunidade de seguir fazendo aquilo que está fazendo. Denunciar o Brasil lá fora. E denunciar, inclusive, a hipocrisia da esquerda, que tantas vezes foi lá para o exterior defender um ladrão, dizer que ele não tinha cometido crime nenhum, todos eles comprovados pelo judiciário, e agora, depois de tantos anos denegrindo, inclusive, a imagem do judiciário e do povo brasileiro lá fora, a esquerda, por meio de deputados federais, Rogério Correia e Lindbergh Farias, decidiram caçar o passaporte de um colega. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso agora está exposto ao Brasil e ao mundo. Portanto, solidariedade a Eduardo Bolsonaro e a todos os perseguidos políticos do Brasil. Que nós possamos virar logo essa página lamentável da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente.